Ora, muito boa tarde. Ainda é boa tarde. Ainda está de dia lá fora. Agora os dias são maiores. É outra disposição. Ora, da última vez que eu cá estive, quem é que se lembra daquilo que falámos? Se é que estava alguém, se esteve alguém presente. Sobre a solidariedade. Foi sim, senhora. Estava cá mais alguém presente? Muito bem. É porque hoje, aquilo que me foi pedido para vos falar, vem de encontro precisamente àquilo que já falei anteriormente, que foi sobre a solidariedade. E hoje aquilo que nós vamos aqui falar um bocadinho é sobre o papel social da Casa Espírita. Antes de começarmos a falar propriamente do que é o papel social da Casa Espírita, gostava só de trocar impressões convosco. Quando vieram a primeira vez à Casa Espírita, vocês tinham noção do que era exatamente a Casa Espírita? Sim ou não? Tinham ideia de todas as atividades que envolvem, que podem acontecer na Casa Espírita? Ou tinham só uma ideia, alguém nos falou na Casa Espírita para nós irmos buscar auxílio e esclarecimento para os nossos problemas? Que era tudo escuro. Pronto. Então, eu penso que não será incorreto eu dizer que a maior parte de nós, quando chega à Casa Espírita, não tem a ideia correta do que é que vem encontrar, não é? Às vezes vem com uma ideia um bocadinho deturpada, ou por aquilo que nos dizem, ou por aquilo que nós julgamos, e porque, infelizmente, ainda quando se fala em espiritualidade, na doutrina espírita, espiritismo, às vezes ainda temos umas ideias um bocadinho erradas ou distorcidas do que realmente é. Então, chegamos aqui e realmente deparamos-nos com toda uma dinâmica que desconhecíamos. Para além da Casa Espírita ser uma escola onde nós vimos recolher o conhecimento necessário para o nosso crescimento e melhoramento íntimo e espiritual, nós também descobrimos que a Casa Espírita pode ter um papel social fundamental e importante para fora, para a sociedade. Ou seja, nós vimos aqui, estudamos. E tal como o Nuno dizia na prece, é preciso estudar, aprender, mas depois é preciso pôr em prática. E é precisamente este o papel social da Casa Espírita. É partirmos do conhecimento que aqui adquirimos e passar à ação, à prática. E relembramos a máxima muito conhecida que Allan Kardec nos deixou através da comunicação dos espíritos, que fora da caridade não há salvação. Portanto, não é fora do espiritismo, não é fora do catolicismo, não é fora do budismo, não é fora do Jeová. Ou seja, o importante não é a crença religiosa que nós seguimos. O importante é sabermos pôr em prática o de bom que a crença religiosa nos traz em benefício dos nossos irmãos. E então aí pensarmos na caridade que Jesus nos trouxe, tal como Ele nos ensinou. E então apercebemos-nos que a Casa Espírita pode proporcionar ao frequentador
e o trabalhador a oportunidade de exercitar o seu aprimoramento íntimo pela vivência do Evangelho. Ou seja, é isto que eu estou a dizer. Estudamos, interiorizamos aquilo que aprendemos e depois temos que passar à ação, à prática. E a Casa Espírita, então, proporciona esse estudo e esse esclarecimento. E depois pode atender as pessoas e as famílias em vulnerabilidade e risco social que procuram o centro espírita ou que são abrangidos pela ação comunitária, conjugando-se aqui tanto a ajuda material como a ajuda espiritual e a orientação moral e doutrinária. Com o objetivo de quê? De promovermos o crescimento social e espiritual. O que é que acontece? Muitos de nós chegamos aqui, muitos vêm à procura da ajuda espiritual, do esclarecimento espiritual e seguem, portanto, esse departamento da ajuda espiritual. Mas muitas vezes no atendimento fraterno, apercebemos que as pessoas também estão eventualmente com alguma carência material. Então não chegará só o apoio espiritual e nós temos que acionar o apoio material, o apoio da ação social. E aqui se dá o que eu estava a falar, a ajuda material, mas, ou melhor, a ajuda espiritual, mas também a ajuda material, ou vice-versa. A Casa Espírita tem o seu departamento de ação social, vêm os irmãos em busca de auxílio e nós, no atendimento fraterno, damos-nos conta que todo o processo que a família está a passar tem a ver com um desequilíbrio também espiritual. Independentemente da crença que a família tenha, nós, portanto, devemos encaminhar e sugerir que procurem também a ajuda para o seu equilíbrio espiritual. Ou seja, nós não podemos, muitas vezes, separar as duas situações. Às vezes a situação é só espiritual, outras vezes a situação é só material, mas podem estar as duas também conjugadas. E então a Casa Espírita traz-nos essa ajuda dupla, não só no nosso equilíbrio espiritual, no nosso esclarecimento espiritual, mas também pode-nos dar a ajuda material que muitas vezes necessitamos e que estamos a passar. E uma coisa às vezes leva à outra, como não estamos equilibrados, não estamos bem, tudo de resto da nossa vida, ou a nível de trabalho, ou estamos desempregados, ou a vida familiar, acaba por ficar afetado e tudo está em desequilíbrio. Então a Casa Espírita tem esse papel fundamental na sociedade, do apoio material ou espiritual. Agora, como iniciei, é importante esta ação que a Casa Espírita possa proporcionar, mas nem sempre, não é este o principal papel. O principal papel, quando aqui nós chegamos, sem dúvida, é o estudo, que é o que estamos agora aqui a fazer. É importante a divulgação, porque através da divulgação proporciona-se às pessoas o esclarecimento do que é a doutrina espírita e depois, então, a prática. No entanto, a área de assistência social tem um papel de grande relevo no desenvolvimento de ações e projetos relacionados, por exemplo, com abandono infanto-juvenil, violência, drogas, suicídio,
aborto, fome, pobreza. Ou seja, a Casa Espírita dá e ajuda na organização familiar e no fortalecimento dos vínculos familiares, quando um destes itens aqui referenciados nos afeta e nos deixa desequilibrados ou destabilizados. Agora, compete a cada casa espírita saber até onde pode ir. Pode eventualmente escolher um destes itens e apoiar, tal como apoiar em diversas áreas, como é aqui o caso do GEAC. Para quem não conhece, o nosso Departamento de Assistência Social chama-se o Ninho da Mariazinha. E porquê o Ninho da Mariazinha? Porque foi um espírito amigo que se denominou de Mariazinha, que nos veio incentivar precisamente à prática do bem. Portanto, alertando-nos para a importância de que não bastava só ler, ouvir as palestras, mas começar a pôr em prática. Então é muito engraçado porque ela nos diz que nós éramos muito complicados, porque primeiro que decidíssemos a fazer algo, demorávamos muito tempo. Então, se não tivéssemos seda, então que fizéssemos de chita, mas o importante era fazer algo, não era estar à espera de grandes possibilidades ou de grandes condições, porque então assim nunca iríamos fazer nada. E assim nasce o Ninho da Mariazinha, pequenino, e começámos com, inicialmente, o nosso primeiro objetivo era o apoio a crianças órfãs, portanto reconstruímos uma casa, uma casinha para esse fim. No entanto, por falta de aceitação da Segurança Social para essa concretização, o nosso primeiro apoio foi dado a mães solteiras. Dávamos estadia, portanto, residência, alimentação e ajudávamos a integrar na parte profissional. E assim começámos. Hoje em dia já temos vários departamentos de apoio social, mais vinculado ao apoio das famílias, que normalmente aqui nos chegam com carência material, seja por doença, seja por falta de emprego, seja muitas vezes por falta de orientação. E aí também é preciso ajudarmos e ensinar-lhes a gestão familiar. Temos também a entrega e distribuição alimentar a famílias que se encontram na rua ou com problemas tóxicos, quer álcool, quer drogas. E só que aqui, lá está, quando falamos no trabalho social, nós referenciamos o apoio alimentar, ou seja, o que eu vos dizia no início, a ajuda material. Mas, enquanto casa espírita e conhecedores de toda a problemática que muitas vezes estes irmãos trazem com eles, também segue connosco uma caravana de espíritos benfeitores para ajudar e aliviar estes irmãos quando nós ali estamos para eles na entrega, uma entrega alimentar, mas quase sempre, e na maior parte das vezes, eles não estão só a receber o alimento para o corpo, mas também a receber o alimento para o espírito e a serem desvinculadas muitas entidades que possam estar ali a provocar alguma dificuldade e por isso as pessoas se encontrarem nessas situações tão complexas, ou a viver na rua, ou dependentes de tóxicos. Portanto, para resumir,
as casas espíritas podem realizar atividades de assistência e promoção social ou projetos sociais e fazer parte da rede social da sua Câmara Municipal, que é também o nosso caso. Somos uma casa espírita, desenvolvemos trabalho social e podemos e devemos colaborar na comunidade junto das nossas câmaras municipais, onde o centro espírita estiver localizado. Pensar, e o ideal é pensarmos em ações transformadoras com impacto social na zona onde estamos localizados. Ou seja, imaginem que pensávamos num projeto como nós inicialmente pensámos, que a casinha que iríamos reconstruir era para apoiar crianças órfãs. Como portanto, esse objetivo não pode ser concretizado porque a ajuda a crianças órfãs estava a começar a ser alterada na segurança social e o que estava a ser feito era tentar inserir essas crianças em famílias e a começar a deixar aquela ideia que as crianças órfãs iam para instituições, casas grandes, frias. Portanto, não concordaram com o nosso objetivo. E então nós tivemos que adaptá-lo às necessidades locais. E os casos que nos começaram a aparecer foi efetivamente de mães solteiras, sem apoio familiar, que vinham com as suas crianças e precisavam de uma casa que as acolhesse, de ajuda alimentar e que também as orientasse a nível profissional e também as suas crianças nas escolas. Portanto, nós temos que pensar nas ações que tenham lógica na zona onde estamos localizados, não é? Não faz sentido estarmos a decidir ou a promover uma ação social que na área não há necessidade disso. E que promovam, obviamente, social e espiritualmente, todos aqueles que participam das ações realizadas. Portanto, nós, enquanto espíritas e seguindo a doutrina espírita, estando numa casa espírita, todo o nosso trabalho social, nós teremos sempre em conta a ajuda espiritual que possa ser necessária. E isso é fundamental, porque a nossa forma de aceitação das situações e de compreensão de muitas situações que os nossos utentes passam, com a ajuda da doutrina espírita e com as explicações que os espíritos nos trazem, é muito mais fácil de ajudar e de compreender muitas vezes as situações onde os irmãos se encontram. E então, vamos aqui lembrar-nos da questão 886 do Livro dos Espíritos, que nos pergunta o seguinte: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade como a entende Jesus? E os Espíritos respondem: benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias, perdão das ofensas. Então, o que é que nós nos damos conta? Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias, perdão das ofensas. Então, afinal de contas, a caridade não é só dar a esmola, dar o pão, dar roupa, não. Indulgência com as imperfeições alheias. Temos o direito de julgar alguém? Pensei que nem... Temos o direito de não perdoar alguém?
Nós, porventura, fazemos tudo direitinho, tudo certinho? Pois não. Então, os Espíritos aqui nos deixam, e muito bem, qual o sentido da palavra caridade. Sim, senhora, podemos ajudar materialmente, mas isso não chega só. Isso não vamos ter a caridade na sua total acessão, nem vamos estar a praticá-la corretamente, porque nós precisamos da indulgência com os defeitos dos outros, porque nós também os temos. E não temos o direito de julgar ninguém. E perdoar as ofensas dos outros, porque nós também as cometemos e também gostamos que nos perdoem. Então, os Espíritos vêm nos dizer que, além da esmola, além do donativo, a caridade é vir carregada de amor. De amor. Porque só o amor é que vai completar a lei de justiça. A caridade por si só não pode estar desvinculada do amor, pois o amor ao próximo é fazer todo o bem que nos seja possível e que desejaríamos nos fosse feito. Então, assim, concluo a palestra de hoje com esta questão. Fixem 886. Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade? Como entende Jesus? É isso, meus irmãos. A proposta é essa. É importante a prática daquilo que nós aqui aprendemos. E nunca nos esquecer de trabalhar o amor, a aceitação, a resignação. Mas não é só dos nossos problemas e da nossa vida, também dos nossos irmãos. Porque os nossos irmãos, aliás, todos nós precisamos uns dos outros. Eu hoje estou bem, vou ajudar. Amanhã é o contrário, amanhã estou mal e vou querer que me venham ajudar. Portanto, nós não somos mais ou menos, somos todos iguais, cada um do seu jeito, cada um na sua fase, na sua etapa, no seu percurso, e, portanto, eu tenho uma determinada visão, não posso forçar o meu irmão, porque ele pode ainda não estar preparado para aceitar e compreender aquilo que eu lhe quero dizer, porque ainda, se calhar, ainda não andou aquilo que eu já andei, ou ao contrário. Se o irmão não compreende aquilo que eu estou a dizer, porque ainda não andou, também tem que aceitar. Eu digo, então está bem, tu continuas aí, eu vou continuar a minha caminhada. Quem sabe daqui a um tempo encontramos-nos. Portanto, tem sempre que haver o respeito, a aceitação e conversarmos uns com os outros, assentando-nos, compreendendo-nos, dando as mãos, ajudando. É, sem dúvida, um dos objetivos da Casa Espírita. É o amor ao próximo. E o próximo é todo aquele que aparece no meu caminho e que precisa do meu apoio, da minha ajuda. Eu terminaria por dizer que ser voluntário é... Muitas vezes nós não sabemos realmente o que é ser voluntário. Voluntário não é só ir ou ajudar no tempo que nós temos disponível, não. O voluntário é 24 horas sobre 24 horas e nós temos sempre que arranjar hora para podermos ajudar. Isso é que tem é o verdadeiro sentido da palavra caridade com amor. Não é, eu vou ali fazer voluntariado 1 hora. Pronto, tudo bem, eu vou fazer 1 hora, era melhor do que não fazer nada. Mas, se queremos trabalhar a caridade, o amor ao próximo, é dar sem olhar a quem,
dar na hora que nos aparece a dificuldade para ajudar. Estarmos sempre prontos e disponíveis para uma palavra amiga, para encaminhar à casa espírita, para encaminhar a uma associação de apoio social, seja a hora que for. Espero ter podido ajudar sobre este tema e que Jesus nos abençoe sempre, nos fortaleça sempre e nos ajude a estarmos com os nossos olhos espirituais sempre abertos e atentos para não perdermos uma oportunidade de poder fazer o bem, seja a quem for. Muito obrigada pela vossa atenção.